a superioridade do amor em relação aos dons. Capítulo 13, versículo 1 diz bem assim, ainda que eu falasse as línguas dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, não folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, a caridade, essas três, mas o maior dessas é a caridade. Podeis assentar? Meus amados, a superioridade do amor em relação aos dons. Já tivemos um final de semana abençoado, e no sábado à noite já tivemos uma palavra que deu uma introdução nesse tema. Quando falamos em caridade, está querendo se referir, em outras traduções está querendo se referir a amor. E quando eu vejo Paulo falar sobre a superioridade do amor, sobre os dons, a excelência magnífica do amor e a perenidade do amor, eu vejo que todavia, o que é o amor? Muitas pessoas relacionam o amor com a emoção, né? O coração bate forte, as mãos ficam geladas, pérparas ou calafrios pela espinha. Então as pessoas pensam que isso é amor, né? Isso não é amor, isso é emoção. Pastor, o apóstolo Paulo, ele fala que a palavra amor está profundamente desgastada. O escritor, ele enfatiza o conteúdo das palavras. Se existe uma palavra que foi esvaziada, distorcida e adulterada em seu significado, é essa palavra amor. Nós vimos hoje na sociedade muitos jovens falando de amor, muitas pessoas usando a palavra amor, mas não é o verdadeiro amor, entendeu? Ainda eu vejo que o amor, ele tornou-se um símbolo de paixão, o amor tornou-se um símbolo de sexo, o amor é de intercurso
sexual fora do casamento, isso não é amor, tá? Esse tipo de amor tem trazido ódio, desgraça, divisão nos lares, né? Lares arruinados e enfermidades. Isso não é amor. Quando duas pessoas se ajuntam lá fora, adquirem o vírus do HIV, né? Pessoas que saem, vai fazer algumas escapadinhas lá fora. Pastor, mas eu fiz um amor. Não, isso não é amor, porque o verdadeiro amor não faz mal, só faz o bem. Entendeu? Pastor, é óbvio que quando o apóstolo Paulo fala em amor, ele usa uma palavra específica. Essa palavra amor, ela é o amor ágape, o amor incondicional. Nós já aprendemos que existe 3 tipos de amor. Existe o amor filéu, existe o amor eros e existe o amor ágape. O amor filéu é o amor de pai, de mãe para filho, amor de parentes. O amor eros é o amor da atração. Eu estou apaixonado, nossa, daqui a pouco estou mais apaixonado. Me mato, daqui a pouco não me mato mais. Daqui a pouco eu mato, né? Agora o amor ágape, é aquele amor, é o amor de Jesus, é aquele amor que não pede nada em troca, é o amor incondicional. O amor ágape é o próprio amor de Deus. Por que o amor de Deus? Porque o próprio João, capítulo 3, versículo 16, ele diz, vamos ver, quem sabe de cor bem alto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos que nele crêem, não pereçam, mas conheçam. Que tipo de amor é esse? É o amor filéu? Não, porque nós estava destituído. É o amor eros? Não, porque Deus não via nenhuma atração em nós. Deus não tinha nem comunhão com nós. Que tipo de amor é esse? Era o amor ágape, aquele amor que mesmo nós não merecemos, mas Ele nos amou primeiro. Pastor, é o amor que se entrega, é o amor que é mais do que emoção. Jesus não morreu na cruz do Calvário por nós por uma simples emoção. Tem pessoas que tomam decisões pela emoção, entendeu? Depois lá na frente se arrepende. Pastor, eu estava tão animado, mas estava e lá na frente se arrepende. Por quê? Porque foi pela emoção. O amor ágape não é o amor, ela é mais que emoção, é atitude, ela é ação, é amar como Cristo amou. É o que ainda mais, pastor? Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o amor ágape. É aquele amor que você se entrega sem querer nada em troca. Ainda falando, examinaremos neste capítulo, dentro desse contexto, quando você estuda a carta do apóstolo Paulo às igrejas de Éfeso, Filipe, Tessalonicenses, observamos que ele agradece a Deus, tá? Pelo amor existente entre os irmãos. Você agradece a Deus pelo amor existente dentro da tua família? Você agradece a Deus pelo amor existente dentro da igreja? Você agradece a Deus? Paulo agradecia a Deus, né? Olha aqui, ó. Porém, Paulo não elogia uma igreja. Paulo agradece a Deus pela igreja de Filipe. Paulo agradece a Deus pela igreja de Éfeso. Paulo agradece a igreja. Paulo agradece a Deus pela igreja de Colosso. Paulo agradece a Deus pela igreja de Tessalonicenses, pelo amor dele dentro da igreja. Agora Paulo, porém, não elogia a igreja de Coríntios. Por quê, pastor? Porque a igreja de Coríntios, ela não tinha amor. Tinha tudo, mas não tinha amor. Nós encontramos muitas igrejas por aí, encontramos catedrais, encontramos palacetes, mas não encontramos amor dentro desse lugar.
Se você chegar com um problema lá, eles nem te deixam entrar. Entendeu? Ao contrário, Paulo elogia e não elogia. Olha aqui, ó, Paulo elogia a igreja de Corinto pelos dons, mas não pelo amor. Ainda vemos que Corinto era uma igreja cheia de dons. Não faltava àquela igreja nenhum dom, mas faltava amor. E não adianta você ter dom se não tiver amor. Não adianta você falar em mistério se você não tem amor. Não adianta você cantar se você não tem amor. Não adianta você pregar se você não tem amor. Pastor, a igreja de Coríntios era uma igreja imatura e carnal. Ainda falando, por essa razão Paulo escreve o capítulo 13, e eu acho interessante, o grande capítulo do amor é o capítulo 13 de 1 Coríntios. Agora, infelizmente, costumamos ler esse capítulo sem considerar o contexto que existe nele. Lemos, relemos, sabemos que o amor não faz mal, sabemos que o amor não engana, sabemos que o amor, né? Mas só isso. Dali para frente, nós não fazemos nada. Olha só, no capítulo 13, uma curiosidade para você anotar aí, o capítulo 13 de 1 Coríntios, ele está entre dois capítulos, tratando de dons espirituais. O capítulo 13, ele está entre dois capítulos, que trata de dons espirituais. Pastor, será que foi uma falha do apóstolo Paulo, ele começar o capítulo 12 falando de dons espirituais, e aí o capítulo 13 ele dá uma pausa nos dons, começa a falar de amor, termina o capítulo 13, vem o capítulo 14 e fala de dons de novo? Por que será? Por que o apóstolo Paulo, não foi um cochilo do apóstolo Paulo colocar esses textos sobre o amor, tipo um efeito sanduíche entre o capítulo 12 e o capítulo 14, botar o capítulo 13 no meio? Por quê? Porque todas as coisas que nós fazemos, nós temos que ter o amor no meio. Foi essa a intenção que o apóstolo Paulo fez. Olha aqui, meus amados, não podemos entender a mensagem desse capítulo a não ser que interpretamos à luz desse contexto. Paulo está condenando a carnalidade da igreja de Coríntios e mostrando que a única saída para a igreja carnal e imatura é o remédio do amor. Lá no capítulo 13, versículo 1 a 3, Paulo ainda diz que a vida comunitária sem amor não é nada. Ainda ele fala, a seguir ele descreve que o amor é o que o amor não é e o que o amor faz. 3 tipos de colocação na palavra amor: o que o amor é, o que o amor não é e o que o amor faz. Precisamos aprender isso. Não basta nós só ler a Bíblia e dizer: Espírito Santo, agora tu vai me revelar. Não, aquilo que o homem precisa fazer, o Espírito Santo não vai fazer. Cresça na graça e no conhecimento. A palavra de Deus ainda diz, finalmente Paulo descreve a natureza duradoura e eterna do amor. Capítulo 13, versículo 8, a parte B. Dividiremos então agora esse estudo entre 3 partes distintas: a superioridade do amor, as virtudes do amor e a eternidade do amor. Vamos falar então sobre a superioridade do amor. Pastor, capítulo 13, versículo 1 a 3, ali nós encontramos Paulo falando sobre a superioridade do amor. O amor é superior a todos os dons extraordinários. Pastor, até o dom de cura, o amor é superior. Pastor, o dom de profecia, mas qual a profecia com autoridade? Se não tiver amor, não tem nada. Pastor, o dom de falar em línguas, nossa, o dom de falar em línguas, pois é, se não tiver amor, não é nada. Olha só que interessante,
A igreja de Corinto estava muito orgulhosa dos dons que tinha, especialmente os dons de sinais. Claro, quem é que não quer fazer um milagre aqui, né? Todo mundo vai ficar vendo que operou um milagre aqui, mas não adianta. Se não tiver amor, não vale nada. Isso é a Bíblia que está falando. Os crentes de Corinto acreditavam que aqueles que possuíam esses dons eram superiores aos demais. Isso os crentes de Coríntios estavam pensando. E tem muita gente na igreja hoje que por causa de determinados dons acha que é melhor que os outros. Se você acha que é melhor que os outros, primeiro você já está pensando que você não tem amor. Entendeu? Olha o que a Bíblia ainda fala. Eles chegaram a pensar que os detetores desses dons e sinais, especialmente o falar em outras línguas, eram os crentes, olha aqui, eram crentes de primeira categoria. Entendeu? Depois que havia alçado o estágio mais elevado de intimidade com Deus. Pastor, então eles estavam orgulhosos e soberbecidos por esses dons da igreja, mas o estágio com Deus, comunhão com Deus, é o amor, porque Deus é amor. Se você não tem o amor de Deus, está faltando alguma coisa entre você e Deus. Paulo, porém, desmistifica esse equívoco deles, mostrando que o amor é superior aos dons. O amor é melhor do que o dom de língua. O amor é maior e melhor do que o dom de profecia e de conhecimento. O amor é melhor do que o dom de milagres. O amor é melhor do que o dom de contribuição sacrificial. O amor é melhor do que o dom do martírio. Dar o seu corpo para ser queimado. Não adianta você morrer pela obra de Cristo se você não tiver amor pela causa. E eu vou provar para vocês isso. O amor é superior aos dons por duas razões. Primeiro, pelas suas qualidades e pela sua perenidade. Os dons cessam, eles são apenas para essa vida. Mas quando Jesus voltar, o amor vai continuar. Entendeu? Vai parar a profecia, vai parar o dom de línguas, vai parar o que mais, pastor? Vai parar o dom de libertação, vai parar o que mais, pastor? Vai parar o dom vai parar tudo. O amor vai continuar. Por quê? Porque Deus é amor. Lá no céu nós vamos estar envolvidos no amor, né? Lá no céu nós vamos estar envolvidos no amor. Paulo menciona 5 dons espirituais que a igreja de Corinto reputava como o mais importante. Primeiro, línguas, profecias, conhecimento, fé e contribuição sacrificial. Eles achavam que eles eram os taus por causa desses dons. Eles achavam porque falavam em línguas, eles eram os taus. Eles achavam que porque eles tinham o dom da profecia, eles eram os taus. Eles achavam porque eles tinham o dom do conhecimento, eles eram os taus. Eles achavam que só porque eles tinham fé, eles eram taus. Pastor, a Bíblia diz que de nada adianta se não tiver o amor. Todos os dons, por mais nobres, são inúteis se não houver o amor. Ainda vejo que o exercício mais generoso dos dons espirituais não pode compensar a falta do amor. Olha aqui, pastor, a igreja de Corinto estava cheia de rachaduras, traumas, partidos, grupos, cisões e divisões por causa da falta do amor. Irmãos, se a igreja está cheia de dom, por que os irmãos estão tudo divididos? Por falta de amor. Se a igreja está cheia de dom e os irmãos estão levando as causas da justiça, o que está faltando? É sabedoria? Não. É profecia? Não. Está faltando o quê? Está faltando amor. É isso que Paulo está querendo passar para a igreja. E nós precisamos entender o que Paulo está querendo passar para a igreja. Em Coríntio estava a igreja mais cheia de dons do Novo Testamento. Era a igreja mais completa, mas também a igreja mais imatura e mais carnal do Novo Testamento.
está ali a igreja de Corinto. Por quê? Porque lhe faltava amor. Se está faltando amor aí na tua vida, então trata de começar a buscar o amor de Deus, porque de nada vai adiantar o que você faz para Deus se não tiver amor na tua vida. Ainda diz que a igreja buscava os dons do Espírito, mas o fruto do Espírito não. E eu vejo aqui, em primeiro lugar, algo interessante: a superioridade do amor. E eu vejo falando disso, eu vejo que sem amor, o apóstolo Paulo fala, eu ofendo os outros. Eu ofendo, capítulo 13, versículo 1, lê lá para nós, bem alto. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Você já ficou perto de um sino da igreja católica? Quando ele faz aquele pão, e aí você vai lá de novo, que treme tudo, né? Pois é, você só escuta uma badalada talvez às 6 horas da manhã e às 6 da noite. Mas está perto de uma pessoa que não tem amor, é a mesma coisa o dia inteiro. É o que a Bíblia diz aqui, ó. É como o bronze que soa. Toda vez que a pessoa vai fazer alguma coisa, é como se fosse bem, bem, e aquele negócio não muda de tom, é sempre aquele mesmo tom, é sempre aquele mesmo timbre. Paulo já havia ensinado que o amor ele edifica. Quando os dons são exercidos em amor, eles edificam a igreja. Mas quando os dons não são usados com amor, magoamos as pessoas. Sem amor você ofende, magoa. Paulo expõe esse assunto por meio de uma referência indireta aos devotos do culto de mistérios gregos em Coríntio, que adoravam Dionísio, que é Deus da natureza. Agora observa 3 comparações que Paulo faz no final de cada um dos 3 versículos, do 1 ao 3, aqui 1 Coríntios capítulo 13. Primeiro, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei, primeiro, como bronze que soa. Segundo, como símbolo que retine. E ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver o amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. É perda de tempo. O que essas figuras, por exemplo, o bronze que soa, o símbolo que retine, significa para nós, no contexto do apóstolo Paulo, de 1 Coríntios capítulo 13? O que quer significar isso aí? Olha aqui, ó. O bronze que soa e o símbolo que retine eram instrumentos usados no culto pagão em Coríntio e o culto de mistérios de Deus Dionísio ou da deusa Cibele. Eram formas de se convocar os fiéis para adorar esses deuses pagãos. Nós vimos ainda hoje o catolicismo tem esse tipo de costume. Se você for lá para o território da Arábia, por território da Palestina, você vai ver que as igrejas muçulmanas, eles têm uma corneta em cima, que em determinado horário ele solta lá aquela o dia inteiro lá, e as cidades são minadas desses templos muçulmanos, então vira aquela poluição sonora. Eu tenho gravado, eu fui lá, eu tenho gravado, determinadas horas aquilo lá tu não ouve nada. Entendeu?
Então isso era o costume da igreja pagã. Isso era o costume. Nas ruas de Coríntios ecoava um toque de gongos barulhentos, de símbolos estridentes, instrumentos que caracterizavam esses adoradores. Agora, ambos eram utilizados nas religiões de mistérios para invocar a deidade, afastar das religiões os demônios ou despertar os adoradores. Que horas que bate o sino? 6 horas da manhã. Que horas que rebate o sino? 6 horas da noite. Isso é uma prática que vem já do paganismo lá de trás. Pastor, então, pois é, mas nós precisamos conhecer a raiz. Conheça a raiz. Entendeu? Olha aqui, ainda diz: não era melodia, nem produziam harmonia. Era uma batida monótona, chocante, doída, que cansava e incomodava as pessoas. Era como um latido de um cão. Entendeu? Fica sempre naquele mesmo tom. Se você ficar perto do cão, ele fica lá naquela... Tem cão hoje que está mais moderno. Tem cão que nem late mais. Já vai lá. Né? Mas fica com um cão desse o dia inteiro. Mora atrás de uma casa que o cachorro não para de latir. Se pelo menos tocasse uma hora em dó, outra hora em ré, outra hora em sol. Não, é sempre aquele mesmo tom. Todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, né? Não tem melodia. Assim é uma pessoa que não tem amor. Ela não tem melodia. Ela irrita. Ela acaba dando dor nos teus ouvidos, na tua vida. Igualmente desagradável é o uso do dom de falar em línguas, sem a motivação controlada pelo amor. Paulo afirma que uma pessoa pode falar em línguas dos homens e dos anjos, mas se não houver amor, vai cansar as pessoas. Vai cansar as pessoas. Ainda, pastor, ferindo-as e ofendendo-as. Por quê? Porque os fatos não competem com as atitudes. Você está falando em língua, minha irmã, meu irmão, mas a tua atitude não é de uma pessoa que tem amor. Então de nada adianta você mostrar que é o tal ou a tal, se não tem amor no teu coração. Olha aqui, não importa se as línguas são humanas ou angelicais, sem amor elas se tornam desagradáveis, rude. O homem que se deixa levar pelo falar, antes que pelo fazer, vem a ser nada mais que mero som. Aí eu vejo um segundo ponto aqui interessante. Pastor, isso aqui era antigamente um símbolo que era tocado. Se vocês todos aqui já devem ter assistido filmes de japonês, filmes daqueles filmes de lutas entendeu? Como é que eu posso dizer? De ninja lá, aonde eles têm aquele templo, aonde vai iniciar a luta, vai o camarada lá e bate naquele pratão lá. Entendeu? Artes marciais. Isso aí. Eu já faz tempo. Vamos lá. Olha aqui. Sem amor eu nada sou. Sem amor eu nada sou. Pastor, quando eu vejo capítulo 13, versículo 2, os crentes de Corinto pensavam que aqueles que tinham o dom de profecia, a língua, conhecia a fé, para realizar os milagres, eram os crentes nota 10, pessoas muito importantes. Mas não tinha amor, não valia nada. Todavia Paulo contesta essa ideia e diz que sem amor essas pessoas eram totalmente insignificantes perante Deus. Se lembra? Tem um versículo, acho que nós aprendemos na aula domingo à tarde, lá em Biluíla, que muitos chegarão lá dizendo bem assim, Senhor, Senhor, nós pregamos, cantamos, profetizamos e expulsamos demônio, em nome de Jesus. Então se tu fizesse em nome de Jesus, pode ter certeza, vai acontecer, porque a palavra de Deus
ela é viva, eficaz e opera milagre. Agora o mensageiro não, o mensageiro pode perder a salvação, pode ganhar 1000 almas, mas perder a sua. E a Bíblia mesmo diz que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma. Se tu não tiver amor, tu vai perder. Ainda diz, Paulo contesta: Deus não se deleita num cristão sem amor. Pastor, Deus não pode usar para a sua glória um cristão sem amor. Alerta o escritor: um cristão sem amor não é útil nas mãos do Senhor. Ele atrapalha, ele prejudica, ele machuca. Ainda diz um outro ponto aqui, falando do amor: sem amor eu nada ganho. Capítulo 13, versículo 3, o que diz lá? E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Adiantaria eu morrer numa cruz como Jesus morreu, se eu não tivesse amor? Sabe por que Jesus não deixou Pedro ir para a cruz? Porque Pedro não tinha amor no coração. Eu tenho um contexto que vai se encaixar certinho. Se lembra que depois Jesus encontrou Pedro lá na praia? Jesus foi lá e falou bem assim para Pedro: Pedro, tu me ama mais do que esse? Amo. Pedro, tu me ama mais do que esse? Amo. Pedro, tu me ama mais do que esse? Aí Pedro se desmanchou. Se eu tivesse amor, eu não teria enganado. Se eu tivesse amor, eu não teria machucado o Malco lá no Monte das Oliveiras. Se eu tivesse amor, eu não seria tão arrogante, tão orgulhoso. Se eu tivesse amor, eu não teria impedido Jesus de ir para a cruz, querer se colocar diante de Jesus e dizer: deixa que eu vou. Mas não, Pedro, ele não tinha amor. Podia ter vontade, interesse, mas não tinha amor. Quando Pedro reconheceu, talvez, todas as baianadas que ele tinha feito, e ainda Jesus estava ali diante dele, Jesus saiu da sepultura e falou para as mulheres: vai lá e avisa a Pedro que eu ressuscitei. Isso é amor. Embora o Pedro tinha negado Jesus na hora que Jesus mais precisava dele, mas Jesus mesmo assim amou Pedro. Mas Jesus foi lá e: Pedro, tu me ama mais que esse? Primeira vez foi a arrogância, né? O ego, né? Amo, cuidado, viu? Pedro, tu me ama mais do que esse? Aí quem sabe Pedro começou a refletir: rapaz, estou falando com um homem que conhece meu lado de dentro, lado de fora, mas eu vou arriscar mais uma vez, né? Vai aqui, né? Vou arriscar mais uma vez. Amo, mestre, amo. Se eu não te amasse, eu não emprestava meu barco para ti. Se eu não te amasse, eu não enfrentava a tempestade com meu barco. Se eu não te amasse, eu não te acompanhava. Se eu não te amasse, Pedro, mas tu me ama mais do que esses? Tu me ama mais do que o teu barco? Tu me ama mais do que essa multidão? Porque, Pedro, eu vou subir, quem vai ficar pregando aqui é vocês, Pedro. Vocês vão continuar ainda pregando o meu evangelho, ou vocês vão se dobrar para essa multidão por causa do status, por causa da fama, por causa daquilo? Tudo isso eu te darei se prostrar e me adorares, que é o que Satanás ofereceu lá em Mateus 4. Tu me ama mais do que esses? Aí Pedro: oh Jesus, tu sabes tudo. Quando Pedro falou: tu sabes tudo, tu conheces tudo, eu creio que naquele contexto Pedro estava querendo dizer: tu sabe que eu já te traí algumas vezes, tu sabe que eu já te neguei, mesmo tu me avisando que ia acontecer, pois eu fui teimoso e persisti, e aconteceu, pois ainda tu estava lá comigo para me amparar. Eu não te amo como tu me amas. Você não ama Jesus como Ele te amou. Mas nós precisamos reconhecer isso. Jesus, tu sabes que eu te amo, mas tu sabes também que o meu amor por ti é falho.
O meu amor por ti é interesseiro muitas das vezes. Muitas das vezes nós procuramos tu, porque nós precisamos, mas quando tu nos procura, nós viramos as costas para ti. Quando eu preciso de algo, eu corro para ti, eu faço campanha, eu até sou fiel, mas quando eu conquistei esse algo, eu viro as costas, e aí tu precisa de mim, e eu não estou ali para te servir. Tu sabes, Pedro estava querendo falar isso. Pedro estava querendo falar que quando Jesus andava no barco dele, o barquinho do Pedro sempre estava entupido de peixe. Pedro estava gostando disso dali, mas Pedro um dia teria que andar sozinho, e o barco teria que continuar cheio de peixe. Por que quando Jesus está conosco as coisas acontecem, e quando Jesus não está perto as coisas não acontecem? Porque nós só acreditamos se nós vir. Nós não conseguimos acreditar sem ver, né? Imagina, eu sempre falo isso. Se operar um milagre aqui num culto de terça-feira, na próxima terça vai faltar banco aí, né? Se der um problema em casa, vem. Se não tiver problema, fico em casa, tá tudo certo, não tem problema. Pedro também era assim. Agora Pedro teve que enfrentar Jesus cara a cara, quando Jesus falou assim, ó: tu me ama mais do que isso? Tu me ama mais do que isso? Tu me ama mais do que a tua família? Tu me ama mais do que o teu dinheiro? Tu me ama mais do que o teu carro? Tu me ama mais do que a tua casa? Tu me ama mais do que os teus bens? Tu me ama mais do que a tua esposa? Tu me ama mais do que teus filhos? Tu me ama, Pedro? Aí o Pedro pensava e falou: oh Deus, tu conheces tudo. Naquela resposta, Jesus falou bem assim: então agora você reconheceu, então agora você está preparado para liderar, então apacenta os meus cordeiros. Se Pedro continuasse dizendo amo, eu creio que Jesus não iria dizer assim: apacenta meus cordeiros. Jesus ia dizer: então fica aí com esse amor falso, fica aí com esse amor de interesse, fica aí com esse amor de status, fica aí tu sozinho, porque os meus cordeirinhos eu não vou colocar na mão de lobos devoradores, eu não vou colocar na mão de lobos que só se interessam pela lã, só se interessam pelo status, só se interessam. Não, tu não tem o verdadeiro amor. Pastor, falando ainda, sem amor eu nada ganho. Do conhecimento dos feitos poderosos, Paulo se volta para os atos de misericórdia e dedicação. Ainda diz assim, ó: havia uma ideia meritórica quando alguém ofertava alguma coisa com sacrifício, ou quando alguém entregava o próprio corpo para ser queimado. Naquela época existia muitos sacrifícios humanos. Na região dos mistérios existia muito desse tipo de sacrifício. Os pais sacrificavam os próprios filhos ao deus Moloque. Por isso que você tem que cuidar para não chamar o teu filho de moleque, porque a palavra moleque, ela vem de Moloque, entendeu? Moleque, seu moleque, você está profetizando uma maldição na vida dos teus filhos. Isso vem lá de trás, porque os pais, eles sacrificavam os seus filhos, eles colocavam os seus filhos lá no fogo. Por quê, pastor? Eles achavam que fazendo isso, eles estavam fazendo uma prova de amor. Olha só, outros se entregavam a si mesmo, acreditando que com isso granjeava a simpatia dos deuses. Ainda hoje há muitos religiosos radicais que se enfrentam, se entregam às missões suicidas. Vocês trabalham com esse tipo de povo. Os tal homens bomba. Para eles isso aí é uma forma de sacrifício humano. E qual é o sacrifício que mata pessoas inocentes? Tem amor nisso? Me diz. Pois é, mas é uma prática daquele povo lá. E Paulo já estava rebatendo: ei, não adianta se entregar o meu corpo para ser queimado, não vai adiantar. Aqueles pilotos lá do 11 de setembro que jogaram contra o World Trade Center, as duas torres, mataram não sei quantas mil pessoas, não adiantou de nada aquele sacrifício. Entendeu? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer?
Sacrifício sem amor? Não adianta. Pastor, mas o sacrifício, primeiro, o amor não faz mal a ninguém, né? Olha aqui, meus irmãos, ainda diz que Paulo já no primeiro século da era cristã alertava para os fatos de que ainda que a pessoa seja capaz de dar todos os seus bens, entregar o próprio corpo para ser queimado, se isso não for inspirado por uma motivação certa, por uma teologia certa, pelo amor, nada disso adiantaria. Quem é que queria morrer no lugar de Jesus? Pedro, não, deixa que eu vou. Não, o senhor não vai, eu vou. Motivação errada. O que Jesus falou? Para trás de mim, Satanás. Não tem amor e ainda está sendo usado para impedir o cumprimento de um plano de salvação. Ainda falando as virtudes do amor. Quais são as virtudes? Capítulo 13, versículo 4 a 8, nós encontramos algumas virtudes. Primeiro, o apóstolo Paulo destaca 3 verdades sobre o amor. O que vamos considerar? Primeiro, o que é o amor. Segundo, o que não é o amor. E terceiro, o que o amor faz. Então, pastor, o que é o amor? O amor é paciente e benigno. Ele é paciente e ele é do bem. Está lá no capítulo 13, versículo 4 a 8. O amor, o que não é amor, pastor? O amor não é ciumento. Pastor, tenho ciúme da minha esposa. Você não tem amor. Ciúme não é zelo. Zelo é uma coisa. Agora aquele ciúme, pastor, cumprimentou fulano de tal lá, cheguei em casa com um beijo desse tamanho. Não quer que você vai para onde? Ai, meu Deus do céu, não pode, tem que controlar. Controla os relógios, controla aqui, ó. Você foi aonde? Você voltou? Não, peraí, deixa eu ver a quilometragem do carro. Aonde? Deixa eu cheirar aqui. Gente do céu, se caiu uma folha na roupa da mulher ou do homem, é porque trai. Irmão, você sabia que existem pessoas assim? Sofrem que não os condenados, só por causa do ciúme, mas se acabam. Mas Deus do céu, deixa a vida deles uma tristeza. Por quê? Por causa do ciúme. Para que isso? Você confia na esposa? Confia o pastor, então confia. Você confia no esposo? Confia o pastor. Agora você está cuidando, mas isso tem limites. Você não está lidando com uma criança, você está lidando com uma pessoa madura, entendeu? A pessoa sabe o que vai fazer. Quem está de longe consegue ver. Eu sempre digo, a minha esposa de lá consegue ver coisas aqui atrás de mim, ao meu redor, que eu não consigo ver. Ela está do meu lado para ser a minha adjuntora, e muitas das vezes ela senta comigo, conversa comigo, dizendo: olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Isso não é ciúme, isso é zelo. Isso eu tenho que ter diálogo dentro do meu casamento, entendeu? E da mesma forma eu com ela. Agora, se você casou com uma pessoa bonita, piorou a tua situação, você vai ter que cuidar mais ainda. Quem cuida tem, quem não cuida não tem. O inimigo anda ao derredor, rugindo igual leão, tentando tragar, pegar. E aí, você vai deixar dando sopa? Não. Você vai ficar deixando a tua esposa mostrando tudo que é teu? Claro que não. Então vigia, moço. Da mesma forma você, mulher, entendeu? Vai deixar teu marido andar que nem um playboyzinho aí, todo empolgadinho, alguém vai botar os olhos em cima dele, você vai perder o marido, entendeu? Vai botar os olhos em cima dele, alguém vai perder o marido, né? Então você tem que cuidar, cuide, zelo. Isso não é ciúme, isso é zelo, isso é prudência, isso é sabedoria, entendeu? Você pode casar com uma mulher linda, maravilhosa, um homem lindo, maravilhoso. Agora nós temos que ser prudentes. Sabe o que é prudência? Sabe o que é prudência? É você se proteger mesmo sabendo que o inimigo pode ou não pode estar ali. Ali pode prejudicar a minha família. Então a Bíblia diz: fuja da aparência do mal. Não brinque com o mal que você vai sofrer.
A única coisa que a Bíblia manda nós fugir é da prostituição. Por quê? Porque a carne é fraca. Então não brinca com essas coisas. Quando você vê que o negócio vai, opa! Entendeu? Estamos falando de quê? Estamos falando de virtude. O que o amor não é? O amor não é ciumento, não ufana, não se ensoberbece. Sabe a soberba? Não, isso não é amor. O amor não conduz inconveniente, não procura os seus interesses e não se ressente mal. O amor não se alegra com a injustiça. Está errado, mas eu estou rindo, camarada. Sofreu, ainda estou rindo, bem feito. O amor não faz isso. Sabe aquela pessoa que diz, bem feito, estava precisando, e pensa aí mesmo, estava demorando para encontrar alguém à altura. Isso não é amor, ainda mais vindo de um cristão. O cristão, ele aprendeu com Jesus a chorar com os que choram e a sorrir com os que sorriem. Isso é amor, entendeu? Agora o camarada que tira proveito da desgraça do outro, pode ter certeza, não é amor. O amor não se alegra com a injustiça, não regozija-se com a verdade, não regozija-se com a verdade. Agora, pastor, o que o amor faz? O amor tudo sofre. Pastor, estou passando uma luta, mas eu ainda tenho fé. Isso é amor. Eu não desisti, isso é amor. Estou lutando ainda, pastor, está difícil, está sofrido, estou chorando, mas isso é amor. O amor, a Bíblia diz que tudo sofre, né? Pastor, eu posso falar uma coisa aqui que muitos vão concordar. Hoje muitas irmãs têm seus esposos dentro da igreja, mas outrora estavam sozinhas, né? Pastor, e aí? O que o senhor quer falar com isso? Eu quero dizer que se tivesse desistido, não era amor. Mas elas persistiram, chorando aos pés do Senhor. Deus, salva meu esposo, salva, Senhor, salva. Eu já estou passando o meu terninho, eu já estou passando o terninho do meu esposo. E o esposo nunca aparecia na igreja, só lá fora. Estou passando, pastor, estou passando o terninho, estou passando a gravatinha. E hoje, pastor, hoje já tem esposa que está passando o terninho ainda, porque tem amor. Tem amor, e vice-versa. Se tivesse desistido, não era amor, era interesse. Eu quero chegar no céu com a minha família completa, pastor, então eu tenho que lutar por ela, eu tenho que sofrer, porque o amor, ele sofre. O amor, ele sofre. O que o amor mais faz? Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, ele suporta, pastor, mas está lá no fundo, está lá nos últimos minutos, ainda o amor diz bem assim: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque o amor, ele vai até no final. Capítulo 13, 1 Coríntios, é profundamente apologético. Paulo escreve esse texto para corrigir os problemas que a igreja estava vivenciando. Vamos examinar quais são os atributos do amor agora? Olha aqui, os atributos do amor. O amor é paciente, né? Nós temos aqui o amor, ele é benigno, já falei. O amor aqui, ele não arde em ciúmes, tá? Eu esqueci de passar os slides. O amor não se conduz inconvenientemente, nem procura seus próprios interesses. O amor não se exaspera e não se ressente mal, tá? O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Outra coisa, pastor, agora nós vamos ver: o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, tudo crê. A eternidade do amor. Olha só que interessante. Falando do amor, eu vejo algo interessante aqui, Ele menciona o crescimento. Deixa eu só ver um negocinho aqui. O amor tudo sofre, tudo crê. Está aqui, passamos aqui agora. Agora nós vamos ver. O amor, ele é
a eternidade do amor. Vamos ver então 13, versículo 8, o que diz lá? Capítulo 13, versículo 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Ainda estamos falando agora do amor quanto à eternidade. O amor, Paulo menciona os 3 dons que ocupavam o alto da lista da prioridade da igreja de Corinto, que era línguas, profecias e dom do conhecimento. Ele se achava por causa desses 3 dons. Mas pastor, depois disso afirma que o amor é superior a esses dons. Por quê? Porque esses 3 dons aí, e os outros dons também, mas eles se gabavam mais por causa desses 3. Esses 3 dons vai acabar. Quando Jesus voltar, esses dons vão acabar. Não vai precisar de profecia. A pessoa lá no céu, alguém lá começar a profetizar lá, eis que eu falo contigo, meu anjo. Ei, meu anjo, te converta. Lá não vai precisar isso, né? Dom de conhecimento lá no céu vai precisar? Claro que não. Nós vamos estar no corpo perfeito, nós vamos saber tudo. Hoje não sabemos nada, só sabemos o lado carnal, o lado espiritual não sabemos nada. Precisamos da fé para entender as coisas que Jesus deixou revelado lá do céu para nós. Mas lá naquele dia nós vamos ver Ele como Ele é. Depois disso afirma que o amor é superior a esses dons. Superior porque os dons são passageiros e o amor é eterno. Capítulo 13, versículo 8, acabamos de ler agora. O verbo que significa literalmente falhar ou entrar em colapso, o amor nunca cede às pressões. Ele ultrapassa a morte, chegando até a eternidade. Ainda vemos que as línguas de conhecimento, cada um deles passará a ser irrelevante ou será absolvida na perfeição da eternidade. Agora, esses dons sem amor não têm nenhuma validade. Ainda os dons, por mais importantes que sejam, são temporários, mas o amor, ele é eterno. O que diz o apóstolo Paulo aqui? Aqui ele fala que ele mencionou o crescimento desde a infância até a maturidade. Capítulo 13, versículo 11 diz o quê? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, mas agora que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Olha aqui, ó. Diz o apóstolo, lá no capítulo 13, versículo 11: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, amadureci, desisti das coisas de menino. O que ele fala aqui? Ele compara a infância com a maturidade. É como se a vida terrena fosse a infância, como se a eternidade fosse a plena maturidade. Pastor, quando você chega à plenitude da sua maturidade, passa a conhecer as coisas com clareza. Conhecereis a verdade vos libertará. Precisamos deixar de ser menino e conhecer a verdade para amadurecermos a nossa vida espiritual. Tem gente que é menino ainda, está 30 anos na igreja e ainda é menino, não conhece nada de Deus, não sabe nada de Deus. Está na hora de nós começarmos a se dedicar um pouquinho mais com as coisas de Deus, para amadurecer um pouquinho mais e deixar de fazer erros, que é erros de criança, erros de novos convertidos, erros de criancinhas, entendeu? Nós temos que amadurecer. Paulo fala outra coisa ainda, ele usa a figura de um espelho. O que diz lá no versículo 12? Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Pastor, o que o apóstolo Paulo está falando aqui no versículo 12? Porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conhecido. Pastor, o espelho daquela época, irmã Marivone, era assim, não era
dessa maneira aqui, que o Shekinah sempre carrega na pasta para ver se está bem penteadinho, entendeu? Hoje está melhorzinho, mas mesmo assim, às vezes, ele mente um pouco. Mas naquela época, o espelho que o apóstolo Paulo estava falando naquela época, era um espelho assim, de metal polido, aonde você se olhava, mas você não conseguia se ver certo. Ele dizia que hoje nós vemos as coisas de Deus por um espelho, mas naquele dia nós vamos ver realmente como Ele é. Por que o espelho embaraça? Por causa do nosso corpo pecador, que faz a nosso embaraçar nossas vistas. Mas naquele dia nós vamos conseguir ver como Ele é. Por quê? Porque nós vamos estar num corpo glorificado. Aqui nós sofremos, mas lá nós vamos estar no corpo glorificado. Na época de Paulo, os espelhos eram extremamente embaraçados. Eles não eram tão nítidos quanto os de hoje. As pessoas se olhavam no espelho e viam a sua imagem turva, embaraçada, obscurecida. Paulo utiliza essa figura para dizer que agora nós vemos como que por um espelho embaraçado. Por mais que você conheça, ainda não está vendo plenamente. Por mais que você diz, eu conheço Deus, pois ainda você precisa conhecer mais Deus, porque ainda você não conhece Ele plenamente. É por isso que Paulo fala, Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, diz que quando foi ao terceiro céu, viu e ouviu, olha só, Paulo ele foi arrebatado ao terceiro céu. 2 Coríntios capítulo 12 fala isso, nós vamos chegar nesse estudo ainda. Mas aqui ele fala que ele foi ao terceiro céu, viu e ouviu coisas que não são lícitas de serem relatadas ao homem. Aí nós entramos de novo naquele contexto, naquela história, daquela artista que foi até o inferno e voltou e conseguiu botar no desenho, no papel, o que tem no inferno, irmão. Então, olha, não feche com o que a Bíblia diz. Seu próprio apóstolo Paulo foi para o lado de lá, e ele veio para cá, e não teve permissão de falar, porque são coisas que não são lícitas falar, porque ninguém vai compreender. O próprio Jesus veio de lá para cá, irmã Zélia, e usou coisas daqui para apresentar lá. Por quê? Porque se usasse as coisas de lá, nós não iria entender. Ainda diz, olha aqui, ó, eu não me conheço completamente. Os gregos diziam, conheça-te a ti mesmo. Coitado dos gregos, até hoje estamos tentando, o homem não se conhece. A Bíblia mesmo já prova disso. Ela fala, enganoso é o coração do homem. O escritor, um grande sociólogo, em seu livro, o homem, esse desconhecido, destaca o fato de que nós não nos conhecemos. O homem tem muito conhecimento, ele é capaz de ir à lua, viajar pelo espaço sideral. O homem conhece muitos mistérios da ciência, consegue penetrar nos mistérios macrocosmos e microcosmos. O homem é um gigante, todavia, o mesmo e ao mesmo tempo, o homem não consegue desvendar ele mesmo. Ele não consegue se entender ele mesmo. Ele não consegue dominar ele mesmo. Ele não consegue disciplinar ele mesmo. Ainda falamos, todos os dons que temos para esta vida, mas o amor vai reinar no céu. Ainda diz que Paulo argumenta com a igreja que o amor ele é um oxigênio que vai existir no céu. Nós vamos depender do amor no céu. Nós vamos se alimentar do que no céu, pastor? Nós vamos se alimentar da palavra, e nós vamos viver na presença do Senhor. Deus é amor, então o que nos vai nos manter lá é o amor de Deus. Ainda dizendo, porque agora argumenta que dentre os maiores virtudes, tipo a fé, a esperança, o amor é maior de todos. O que diz o capítulo 13, versículo 13? Diz bem assim, ó, agora pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, esses três, porém, o maior desses é o amor. Sem amor não há
cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo surgiu da morte de uma pessoa que amou o mundo inteiro, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. A igreja surgiu por causa do amor. Ainda vemos aqui, o apóstolo João diz que aquele que não ama ainda permanece nas trevas. Quem permanece nas trevas não nas trevas é aquele que ainda não nasceu de Jesus. Jesus disse, João capítulo 13, 35: nisso conhecerões que todos que sois meus discípulos, se tiveres o amor uns aos outros. Sabe como é que o povo aí fora conhece que você é um cristão? Porque você ama o teu irmão. Eles não entendem, né? Eu ouvi um testemunho essa semana, pessoal de fora: pastor, que coisa linda, as irmãs de vocês trabalhando em conjunto para a festa dos outros. Nossa, que lindo essa harmonia. Não vou dizer mais nada, né? O que pode ser isso aí? Não é inveja, não, é amor. Todo mundo junto. Pastor, e quem é que está testemunhando? Nós testemunhando? Não, irmão, quem está testemunhando é o mundo. O mundo vem nos elogiar. Que lindo a atitude de vocês, que linda a festa, que lindo trabalho, como vocês, nossa, que festa. Mas por causa do amor, porque se não tivesse amor só teria briga, discussão, teimosia e intriga. Pastor, o caminho da maturidade é o amor. O amor é o cumprimento da lei. O amor é maior que todos os mandamentos. O amor é a apologética final. O amor é o grande remédio para os males da igreja. É o amor. Pastor, Deus corrige quem Ele ama. Ah, pastor, é amor, então não vai ter. Não. Se tem amor, tem correção. Se tem correção, tem saúde. Ainda o escritor fala sobre a superioridade do amor. Ele diz que a fé, a esperança são grandes, mas o amor ainda é maior. Então, pastor, se você tiver fé como um grão de mostarda, você pode dizer: monte, passa de lá para cá. Nossa, pastor, que poder. Pois é, o amor é bem maior. O amor faz você transpassar montanhas sem pedir para ela mudar de lá para cá. O amor faz você atravessar o Rio Jordão sabendo que está em época de cheia, mas porque você ama a Deus, você vai continuar acreditando que Deus é amor e Ele vela pela sua palavra para cumprir. Então, a hora que tu botar o pé, quando tiver praticamente 1 milímetro para encostar na água, pastor, por que o povo de Israel parou de marchar? Porque faltou amor ali. Faltou amor, porque Deus não mandou eles parar de marchar. Quando Moisés ora para Deus: Deus, agora Deus, o inimigo está vindo, nós estamos aqui, vamos morrer. Pois é, se vocês me amassem de verdade, vocês acreditariam no que eu falar. Eu não falei que eu vou dar a terra para vocês? Falei, eu mandei você por esse caminho, mandou, e tinha o mar vermelho à frente, tinha, eu mandei vocês parar. Não. Então, Moisés, diga ao povo que marcha. Interessante, né? Olha só que interessante. O amor é fogo que incendeia a fé, e a luz que torna a esperança segura. O amor é muita coisa, mas se nós não tivermos amor, de nada adiantaria. Nós vimos o que Deus fez aqui no sábado à noite, porque tinha amor. Se não tivesse amor, meu irmão, ia ter gente falando, saindo, voltando para casa, dizendo: nossa, por que o pastor botou aquele irmão que eu pregar? Por que não botou o irmão lá? Por que não botou o irmão? Se você tiver amor, você vai começar a olhar com outros olhos as coisas de Deus. Você vai começar a olhar para o teu irmão com um olhar de misericórdia. Você vai olhar para o teu irmão com um olhar de salva-vida, um olhar de meu Deus do céu, eu estou sofrendo com o teu problema. Agora, se você olhar sem amor, irmão, vai ser mais uma pessoa. Você tem amor no coração? Se coloca de pé. Vamos adorar a Deus?
Dupla Shalom vai cantar e nós vamos adorar a Deus, porque nós temos amor no coração. A Bíblia diz que o amor tudo suporta. A Bíblia diz que o amor não deseja mal. O amor não é invejoso. A Bíblia fala tudo isso, pastor. É tão lindo nós estudarmos a palavra, pois é, mas a Bíblia diz que nós temos que colocar ela em prática também. Pastor, eu não consigo suportar, é porque falta amor. Pastor, eu não tenho perseverança, porque falta amor. Estou me desanimando, pastor, porque você está faltando amor. Você tem que colocar o amor em primeiro lugar. Aí você vai ver que o amor suporta. O amor, ele não pensa mal. O amor, ele não é maledicência. O amor, ele é bom. O amor é de Deus. Deus é amor. Se tu tem amor, tu tem Deus no teu coração. Eu quero ver operando Ele. Quem impedirá? Não tem. Se você tiver o amor de Deus, tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. Você pode dizer: olha aqui, ó, eu quero. Deus salva, Deus cura. E Deus vai dizer: está curado, meu filho. O que concordares na terra será concordado no céu. Pastor, para mim concordar com as coisas de Deus na terra, eu tenho que ter o amor de Deus também. Eu quero